Olá pessoal, eu sou Eduardo. Eu estava um pouco sumido daqui do canal, mas enfim, voltei para atualizá-los das minhas leituras e eu acabei de concluir uma excelente, que foi a do Nas Ruas do Brás, do Drauzio Varela. O Drauzio Varela ele é um médico cancerologista bem renomado, né, porque ele aparece em vários programas televisivos e também escreve obras como essa aqui, que foi inclusive adotada por algumas escolas brasileiras. E aqui ele vai reviver, ele vai relatar a sua infância, que se passou onde? Nas ruas do Brás, né? Esse bairro paulistano que é bem conhecido pelo seu comércio de roupas, né? Efervescente, com várias lojas populares. Só que essa região, né, do jeito que ela é hoje, ela era totalmente diferente lá nas décadas de 40 e 50 do século passado, que é justamente a época em que o Drauzio vai reviver aqui nessas crônicas, né? A sua infância. E foi uma infância como qualquer outra, né? Onde ele aprontava muito, fazia várias traquinagens com seus vizinhos, irmãos, e é uma parte bem engraçada de se ler, a parte onde ele conta das suas aventuras, né? Tanto as brincadeiras mais comuns, como soltar pipa, como ele também tinha uma brincadeira de subir na carroceria de um caminhão e depois pular. E será que isso vai acabar bem? Então ele vai relatar essa brincadeira, né, um pouco arriscada, aqui em uma das crônicas. Bem, mas tudo isso começa com o avô do Drauzio, lá na Espanha, quando ele tinha apenas 12 anos, e ele resolve vir morar no Brasil para tentar uma vida melhor, né? Porque ele era um simples pastor de ovelhas e a Europa vivia numa época muito grave, né? Tanto pelas questões das guerras quanto também da pobreza, e o Brasil era uma economia que era muito boa devido às lavouras de café, né? E isso no começo do século XX. Então, o Brasil foi muito atraente para outros povos, sobretudo da Europa, né, que queria fugir daquela situação de guerras e de pobreza. Então, o avô do Drauzio, né, ele ficou sabendo que um amigo dele viria para o Brasil com a família e ele pediu para esse amigo trazê-lo junto, porque ele tinha apenas 12 anos. Então, o avô do Drauzio foi uma pessoa muito importante para ele, porque foi um exemplo de determinação, né? De pessoa muito obstinada, de uma pessoa guerreira, né? Que sai do seu país para tentar a vida em outro, totalmente diferente, né? Então a questão das diferenças culturais também vai ser abordada aqui em algumas crônicas, porque lá no começo do século XX, né, nas década de 20, de 30 e 40, o bairro do Brás era um reduto de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, e na verdade tinha até poucos brasileiros até. Tem até uma parte onde ele fala que as pessoas italianas, né, espanholas, até comentavam entre si, nossa, se mudaram para essa rua uns brasileiros. Ou seja, porque o que era comum nesse reduto ali do Brás era ter imigrantes espanhóis, italianos, portugueses. E quando vinha alguns brasileiros, isso era uma coisa diferente. Então, o Drauzio vai relatar aqui tanto as brincadeiras quanto quem foram seus ancestrais, né, o avô paterno que começou com essa questão de vir morar no Brasil. E é até difícil escolher uma parte mais interessante, tanto é que eu não separei nada para ler para vocês, porque é um livro curtinho, né, com várias crônicas, todas escritas de maneira até cronológica, né, como o nome já diz, crônica, vem da palavra cronos, né, que significa tempo. Então, esses textos, eles respeitam uma cronologia. Então, tudo começa com o avô dele tomando a decisão de vir para o Brasil. Então, ele se estabelece no Brasil e ele vai trabalhar entregando mercadorias uma espécie de charrete, né? Porque ainda não existiam muitos carros ainda naquela época. Então, ele começou com uma charrete e como ele era um trabalhador muito dedicado, ele acabou comprando outra charrete e fazendo mais entregas até conseguir juntar bastante dinheiro e construir as casas da sua família, né? E sendo assim dar continuidade à sua geração. Ele casa com uma senhora, eu não me recordo se é espanhola também. Eu sei que da família materna do Drauzio Varela são uma família portuguesa.
Então é um livro que eu recomendo a todos os leitores, não só adolescentes, crianças, como adultos também, né? Até porque geralmente as pessoas adultas já sabem um pouco assim da história do Drauzio Varela e podem se sentir atraídas por conhecer mais sobre ele. E uma parte que é bem engraçada também é quando ele vai falar daquele estereótipo das pessoas italianas, né, que falam muito com os gestos. E tinha uma parte onde ele vai falar das mulheres, né, que brigavam entre si, ficavam falando palavras, né, ofensivas umas às outras, e quando era na outra semana já estava tudo de bem, enquanto os maridos ficavam, né, comentando com um certo receio, né, com vergonha, porque a mulher de um falou impropérios para a esposa do amigo. Então é um livro muito interessante, ao mesmo tempo que ele te diverte com essas situações de brincadeiras, de barracos, né? Ele vai também te dar um certo aperto no coração quando ele vai falar das tragédias familiares que aconteceram na vida dele, né? Sobretudo quando ele perde a mãe dele. Então é uma parte bem delicada, né? Que o leitor prepare seus lencinhos porque é muito comovente. E eu me empolguei muito falando desse livro porque eu realmente gostei da leitura, recomendo muito. Se você já leu, comenta aí embaixo o que achou, se inscreve no canal e é isso aí.